Bom, alunos, tudo bem? Continuando, né, a disciplina nossa, né, produção de aves suínos. Hoje eu vim trazer um assunto aqui, né, de extrema importância, né, na suinocultura, que é as estratégias para o manejo dos dejetos líquidos de suíno, né? A gente sabe que a produção a suinocultura em si é uma produção de alto risco ambiental, né, pela sua alta produção de dejetos. Então aqui a gente vai ver algumas estratégias que estão tendo no mercado para poder estar tendo esse controle, né? Tornando uma produção com menos risco de contaminação ambiental. Então, o Brasil, a gente sabe que ele é o quarto maior produtor e exportador de suínos do mundo, né? E essa posição foi alcançada através da substituição de um modelo de produção que a gente tinha antigamente, que era de subsistência ou de pequena escala, para o modelo hoje que preza por grandes e médias unidades de produção de suínos em confinamento. Então, a partir do momento que eu tenho essa alta densidade de confinamento, eu tenho também um maior aumento, né, da produção de dejetos. Então, apesar de ainda muito ter concentrado na região sul do Brasil, durante a última década acelerou-se a sua migração dessa atividade, né, hoje para as regiões centro-oeste e sudeste do país. Então, as características ambientais, né, clima, relevo e solo, e as características econômicas também, tamanho e capacidade de investimento da propriedade, fora de disponibilidade da área agrícola, distinta dessas duas regiões, trazem novos desafios para o correto manejo dos efluentes gerados na suinocultura. Então, a gente tem esse mapa aqui, né, mostrando que ainda tem uma alta concentração na região sul, com 980 mil matrizes, e hoje a região sudeste e o centro-oeste já vem, né, acompanhando, a região sudeste com 381 mil matrizes e a região centro-oeste com 273 mil matrizes. Então, a gente já vê essa migração, né, tanto para a nossa região quanto para a região centro-oeste. Muitas tecnologias estão hoje disponíveis atualmente para o manejo dos dejetos suínos. No entanto, a seleção dessas tecnologias deve considerar os aspectos técnicos e econômicos intrínsecos ao cenário, assim como as características da propriedade, o número de animais alojados e produção de efluente, disponibilidade da área para o uso agronômico dos dejetos, além das eventuais oportunidades para a produção de energia e fertilizantes orgânicos para uso em loco ou comercialização. Então, uma dessas estratégias seria isso hoje. A própria propriedade está podendo usar como o seu próprio dejeto, né, através de técnicas que ele pode reaproveitar na sua propriedade, como uso de gás ou como biofertilizante, né, o bioadubo, ou então pode estar comercializando, né, naquela região ali, trazendo também lucros para a propriedade. E quais seriam esses impactos da suinocultura no nosso meio? A Lei 6.938, de 81, ela dispõe a Política Nacional do Meio Ambiente, que objetiva conservar e melhorar a qualidade ambiental e penalizando atos danosos ao ambiente. Então, a quantidade e capacidade poluidosa dos dejetos enquadra a suinocultura nesse molde, tornando-se insustentavelmente ambientalmente. Então, a suinocultura ela tem esse potencial de trazer atos danosos ao ambiente, né, ao meio ambiente. Então, os dejetos eles provocam e agravam problemas ambientais, como contaminação do lençol freático, acumulação de elementos tóxicos, salinização, impermeabilização, desequilíbrio dos nutrientes no solo e contaminação das culturas. A proliferação de insetos e bactérias também resistentes são devidos ao manejo inadequado dos dejetos, né, quando você tira os dejetos e deixa ele ao solo, ao meio ambiente. E o impacto principal é a disposição sem tratamento do efluente dos cursos d'água, desequilibrando totalmente o ecossistema e contaminando com amônia e nitratos. Então, tem algumas propriedades que não tem realmente a canalização dos seus dejetos, né? Que quando a gente sabe que na suinocultura a gente usa muita água para estar sempre lavando o ambiente, né, que os animais se encontram. Então, e esses dejetos às vezes não tem, muitas empresas, muitos criadores não têm um manejo adequado, então isso vai ficar acumulado ali no ambiente e pode ainda, como a gente viu aqui, contaminar lençol freático e parar em riachos, em rios. Então, os dejetos, eles são fezes, urina, água desperdiçada pelos bebedouros, água de higienização, resíduos de ração, pelos, poeiras e outros materiais residuais da criação.
Então são isso tudo aqui que vai compor o dejeto dos suínos. As fezes constituem-se o esterco sólido ou pastoso, já o líquido contém matéria orgânica, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, sódio, magnésio, manganês, ferro, zinco, cobre e elementos da dieta dos animais. Então a gente vê que não é só as fezes, né? Tudo que o animal come vai estar ali naquela excreta. Existe também a poluição do tipo olfativa, devido à evaporação de compostos prejudiciais ao bem-estar humano e animal, amônia, metano, entre outros. Então eles causam danos às vias respiratórias, formam de chuva ácida e contribuem para o aquecimento global também. E como é que funciona essa produção e o manejo dos desertos, né? Os sistemas de produção podem ser divididos em modelo intensivo e extensivo. A gente viu lá na outra aula, né? Qual a diferença de um modelo para o outro. Sendo que o modelo intensivo é o que mais nos preocupa, né? Pela densidade de animais alojados dentro de uma granja. Então, intensivo são suínos criados em confinamento, em baias ou gaiolas e áreas relativamente pequenas, de acordo com o tamanho da granja. E aí divide-se em 3 tipos. Criação ao ar livre, são animais em piquetes, mas num dimensionamento bem menor do que o extensivo. Criação tradicional, piquetes para machos e cobertura para fêmeas. Criação em confinamento, animais em um piso e cobertura, dividindo-se em fases por ciclo, né? Então a gente viu que tem as fases, né? Maternidade, creche, terminação. E a criação extensiva, que são suínos mantidos soltos no campo e o uso de tecnologia baixa, criando ciclos de vida todos juntos. Os sistemas intensivos, então, eles produzem grandes quantidades de dejetos que necessitam de tratamento e destinação. Geralmente utiliza-se como fertilizante. Então a seleção do sistema de manejo ela é baseada em fatores como potencial de poluição dos dejetos, mão de obra, área disponível, a operacionalidade do sistema, a legislação vigente para aquela região e a confiabilidade de custos. Então tudo tem que ser feito um planejamento antes de estar se abordando qual tipo de manejo que a gente vai ter para aqueles dejetos. O manejo de dejetos pode ser feito por armazenamento e tratamento. Então como é que se faria o armazenamento? Coloca-se o dejeto em depósito por determinado tempo, ele é fermentado, né, fermentando a biomassa e reduzindo os seus patógenos. O tratamento, conjunto de procedimentos para reaproveitar, minimizando riscos e poluição e encaminhando nutrientes para a agricultura. Então a quantidade de nutrientes e dejetos do local, a sua operacionalização e recursos definem a escolha do processo. Este deve atender a legislação ambiental vigente. Então a gente tem esses 2 tipos. Né? O tratamento de armazenagem, onde vai ser armazenado, e o outro que é um tratamento, onde vai seguir alguns procedimentos que a gente vai ver. Então, as principais técnicas de tratamento combinam processos físicos e biológicos. Então, no processo físico, o dejeto passa por diversos processos até separar o sólido do líquido. A separação das partes é feita por decantação, centrifugação, peneiramento e prensagem. A vantagem do tratamento físico é, ao separar as partes sólida e líquida, minimiza custos de tratamento. Então, esse aí é um tipo de tratamento que pode ser feito com custo um pouco mais baixo do que o processo biológico. Já o tratamento biológico, ele utiliza-se de micro-organismos aeróbicos e anaeróbicos, tornando o material estável e isento de patógenos. Um dos métodos é a compostagem. Ela é utilizada na parte sólida, enquanto o líquido é caminhado para lagoas de decantação. A vantagem destes é a maior e adequada utilização como fertilizantes em diferentes realidades de propriedades, se enquadrando de forma melhor na legislação ambiental. Outro tratamento biológico é a produção do biogás, utilizando o dejeto como energia, reduzindo custos. O líquido resultante pode ser utilizado como fertirrigação. Então hoje a gente tem disponíveis aí, né, essas tecnologias, a compostagem, que é uma das mais utilizadas em granjas de médio porte, e a gente tem hoje o tratamento também que é a produção de biogás, através do produção de biogás, né, através do biodigestor, que é utilizado em granjas de grandes portes. Então, os dois têm vantagens, né? A vantagem do biogás é que você vai produzir o gás do biodigestor, que você tem a produção de gás. Esse gás ele pode ser convertido em energia elétrica, ou então ele pode ser convertido em energia de combustão. Então, pode ser utilizado na própria propriedade. Pode ser utilizado como gás de cozinha, para manter aquecimento, geração de energia. E ainda tem a disposição do biofertilizante,
que pode ser usado na adubação das pastagens ou de culturas que você utiliza na própria produção de alimentos para grande, igual, por exemplo, plantação de milho. Você pode estar usando esse biofertilizante através da fertirrigação. Então, como os tratamentos físicos e biológicos, nós temos hoje as esterqueiras, né, que armazenam o volume de dejetos para fermentação biológica. É um sistema mais simples, né, mais barato, mas não serve para granjas de porte grande. Temos as bioesterqueiras, que são esterqueiras adaptadas, onde a retenção é maior e a câmara de retenção é um biodigestor. Temos os biodigestores, que são câmaras fermentadoras anaeróbicas, e como produto final a gente tem a produção de biogás e o biofertilizante. Temos o sistema de compostagem, né, que é o local de armazenamento e fermentador, resultando em material utilizado como adubo, que é o composto. E temos também a criação sob cama sobreposta, o local onde os animais defecam, o sólido e o líquido infiltram-se e fermentam, resultando em um composto utilizado como adubo. Essa cama sobreposta, então a gente tem um material para a gente usar ali, a maravalha ou a serragem, né? Então os animais vão ser criados em cima dessa cama e toda a sua matéria, tanto as fezes quanto o sólido e o líquido, vão entremear no meio daquela cama, que depois ela vai servir também como um adubo. Então aqui a gente tem um exemplo de esterqueira, né? A gente tem faz um buraco no solo e aí ele vai receber o encanamento, né? Então a granja, onde é que tem a criação ali, vai ter toda a sua tubulação vai ser destinada para essa esterqueira. Então os dejetos, tanto sólido quanto líquido, na hora que estiver lavando, vai pegar e cair dentro dessa esterqueira. Esse aqui é um exemplo de tratamento. O outro é a bioesterqueira, ela é um pouco diferente da outra, ela é maior, então ela comporta mais dejetos. Temos biodigestores, né, que é a produção de gás. Então aqui a gente tem os biodigestores, como é que eles funcionam, através de bactérias anaeróbicas, então é um sistema fechado, onde não tem ali entrada de oxigênio, né, ocorre essa fermentação pelas bactérias, e aí tem esses dois modelos de biodigestor. E temos o sistema de compostagem, onde que a gente pega aquele composto, né, pega aquela cama dali onde é que os suínos estão, a gente faz essas leiras, e aí elas são tampadas, e aí a partir de um tempo, através da fermentação ali, a partir de uma média de 30 a 40 dias, eu já tenho um composto, reduzido o número de patógenos pela fermentação, já tenho um composto que eu já posso estar utilizando ele para adubação. E a cama sobreposta, onde os animais são criados, né? Aqui está um exemplo aqui, ali estão em cima da maravalha, e através tanto das fezes quanto da urina, vão se defecando e urinando ali, e aí vai incorporando no meio da maravalha. E aí a partir de quando termina aquele ciclo, né, dependendo do tipo de ciclo que está, igual aqui a gente está vendo na imagem aqui, que é uma creche, então a hora que eles saírem dessa creche, retirar esse material ele também pode servir como adubação. Então nessa aula a gente falou sobre questão dessas estratégias que a gente tem no mercado, lembrando que hoje para você conseguir um licenciamento ambiental, para você estar criando suínos, a gente precisa ter um planejamento adequado de como a gente vai conduzir esses dejetos. Se a gente não tiver esse planejamento, o órgão fiscalizador daquela região não vai fornecer a autorização, né, a liberação para poder estar tendo a construção da granja e o seu funcionamento. Tá bom, gente? Muito obrigado por essa aula aí.